Amém? Amém. Vamos apresentar a vida do Dario, amém? Estenda a mão. Vamos abençoar a vida dele, amém? Ele já está abençoado, mas eu creio que o Senhor vai usar ele poderosamente, amém? Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor está aqui a vida, Pai do Dario. Pai, nós te apresentamos a vida do teu filho, Senhor. Peço que o Senhor use, Pai, a vida dele como um canal de bênção, Senhor. Fala conosco, eu creio que o Senhor já deu a palavra, Senhor. O Senhor já colocou no coração dele, Senhor. Pai, que neste momento não seja a vida dele, que não seja a boca dele, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da vida dele, Jesus. Que o Senhor ministre, Pai, em cada coração, que o Senhor fale, Senhor, que essa palavra penetre, Senhor, nos nossos corações. Pai, que caia em uma terra fértil. Pai, nós preparamos os nossos corações também, Senhor, para que floresça essa palavra em nosso coração, Jesus. Eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus, e abençoa o teu filho, Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja? Amém? Essa mãe está fraca. A paz do Senhor, igreja? Amém? Glória a Deus. Amém? Eu vou confessar que eu estou um bocado nervoso. O Kelson chegou e disse: estás nervoso? Na verdade não estou nervoso, Kelson, eu quero chorar. Eu não me aguento aqui de pé, pastor, porque eu quero lagrimar. Desde o culto, desde que saí de casa, eu cheguei aqui, eu só quero lagrimar. Mas não é lagrimar de tristeza. É o lagrimar da presença de Deus, da graça de Deus. Amém? Vamos abrir o livro de 1 Samuel. Amém? Capítulo de número 16. Enquanto isso, eu vou agradecer aos meus pais por terem me confiado. Pastor Júlio, Pastor Supra, as minhas mães, muito obrigado por me terem confiado. Amém? 1 Samuel 16, quem já achou? Amém? Amém? Quem não encontrou, fala glória a Deus. Amém. Então todo mundo encontrou. Mas mesmo assim tem a escola bíblica dominical, aos domingos. Amém? Às 9 horas, aos domingos. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16. A partir dos versos 15. 1 Samuel 16, 15, Filipe. Diz assim a palavra do Senhor. E os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos seus servos, os quais diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele o tocará com a sua mão e tu ficarás bem. Versículo de número 16. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e traz-me. Versículo 18. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Amém? Vamos ler mais um versículo. Está no livro de Salmos. Amém? Salmos 22. Deixa-me só abrir aqui também. Salmos 22. Salmos 22, o versículo de número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Da minha versão. Quem subirá? O 22, desculpa. Diz assim da minha versão. Mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. A igreja pode repetir comigo? Porém tu és santo, ó tu de Israel. Amém? A igreja pode se assentar. É uma responsabilidade enorme estar aqui, mas eu glorifico o nome do Senhor por essa bênção. O livro de 1 Samuel foi escrito
pastor, dizem alguns teólogos, por Samuel, conta uma história de Samuel. Samuel, este que era filho de uma mulher que era estéril, chamada Ana. Ana, o seu marido, tinha duas esposas. Amém? Creio que a igreja já conhece essa história. Uma era Penina. E Penina alcançou, teve um filho e por causa disso zombava de Ana. Porque Ana não podia dar filho. E porque Ana, ou seja, como ela não podia dar filho, ela não podia dar alegria para o seu marido. Só que o seu marido a amava, embora a Penina, pastor, ter dado um filho ao marido, porém Ana era o amor da vida dela. Era aquela paixão da vida dela. Mas a Bíblia mostra que Ana era estéril. E Penina começa a zombar de Ana. Começa a zombar, tu não podes dar filho, tu não podes alcançar. E quem é mulher sente isso, porque eu creio que o desejo de toda mulher é gerar filhos. Amém? O desejo de toda mulher é gerar filhos. E Deus, se tiver alguma estéril hoje aqui nesta casa, Deus vai fazer gerar filhos. Amém? Então Ana decide orar ao Senhor. Vai para o templo e decide orar ao Senhor. E nessa oração de Ana, pastor, uma das coisas que me chamou a atenção no capítulo do número 1 do 1 Samuel é que Ana orava e não acontecia. Ana queria um filho porque Penina lhe estava a atormentar. Ana queria um filho porque a sua rival o afrontava. Mas uma das coisas é que o propósito era de Deus. Então Ana decide orar e diz que, Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, um homem, então eu darei para o templo. E sobre este filho não passará a navalha, ou seja, não vão cortar os cabelos. Então Ana começa a invocar a lei do Nazireu, pastor, em que não pode cortar o cabelo, não pode ser um homem de bebida. E tudo isso me mostra compromisso. Então Ana, Deus decide em sua glória dar um filho para Ana. Mas Ana, em sua oração, decide dar um filho a Deus. Mas só que o mais agravante, pastor, é que Ana precisa de um filho e Deus precisa de um profeta. Deus precisa de um sacerdote, Deus precisa de um juiz. Então Ana ora e Deus diz, eu vou mandar. Porque o filho é para ti, mas o profeta é para mim. O filho é para ti, mas o juiz é para mim. Então eu acho que a nossa oração, as nossas petições diante de Deus têm que ser inteligentes e bíblicas. Que quando a gente pedir algo da parte de Deus, que seja para glorificar a Deus. Se os teus desejos não glorificam a Deus, então vocês estão a orar mal. Orais e não recebeis porque pedis mal. Mas por que eu peço mal? Porque eu peço para o meu desejo. E Ana precisava de sair dessa vergonha. Mas Deus precisava de um profeta. Por quê? Porque os profetas, o filho dos profetas lá do templo, já estavam a se corromper, já estavam corrompidos. Então Deus necessitava levantar um profeta, um juiz, um sacerdote. E Ana gera e dá luz a Samuel. Este Samuel, homem, cresceu dentro do templo. Foi instruído sobre a lei, foi instruído sobre as coisas de Deus. Filho na fé de Eli. Mas um dado tempo, aprova ao Senhor falar com Samuel. E Deus chama Samuel pelo nome Samuel. Mas Samuel, como não experimentara da presença de Deus, da voz de Deus, Samuel pensa que é o seu mestre a chamar por ele. E Deus chama Samuel muitas mais vezes. Samuel na primeira vez foi ter com ele e disse, o Senhor está me chamando. Ele disse, não estou, volta para o teu leito, volta para a tua cama. Segunda vez, o Senhor está me chamando, não, volta para a tua cama. Mas quando o mestre de Samuel entendeu que era o Eterno, Todo-Poderoso a falar, disse, quando chamarem de novo, fala, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Na maior parte Deus quer falar conosco, mas a gente não reconhece a presença de Deus. Vocês cantam aqui, eu jamais serei o mesmo.
Vocês cantam louvores lindos aqui. Mas será que vocês são esse louvor? Será que vocês reconhecem a voz por detrás deste louvor, desses louvores? A mensagem? Ou vocês estão à espera que um profeta venha e profetiza sobre a vossa vida, enquanto o louvor está a falar de bênçãos? Está a dar uma resposta de Deus para a tua parte, para ti. E Deus fala com Samuel. Esse Samuel, homem de Deus, profeta. E chegou um tempo em Israel que Israel decidiu que deveria ter um rei. Alguém que reinasse sobre eles. Israel estava a desprezar aquilo que era a presença de Deus, pastor. Porque o Senhor é o vosso sustento. O Senhor vos tirou da terra do Egito. Caiu o maná dos céus. Quando você guerrear contra os amalequitas, era para dizimar tudo. Nada é para guardar. Mas Saul decide guardar os bois, os ouros, as coisas mais preciosas. Mas Deus está a dizer, é para entregar, é para matar, é para eliminar. Mas Saul está a dizer, eu quero o ouro, eu quero o boi, eu quero a prata, eu quero esses bens preciosos. Deus está a falar, é para adorar, é para santificar, é para estar na minha presença. Mas vocês estão a dizer, não, eu quero trabalho, eu quero dinheiro, eu quero ser rico. Não há nenhum mal em ser rico, mas porém buscai o reino de Deus. E o que acontece se buscar o reino de Deus? As demais coisas, estas demais coisas vos perseguirão. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas eles querem um rei. Mas Saul decide isso. Em sua humanidade, nesse egocentrismo, ganância, Saul decide ficar com tudo isso. E o que é que isso aconteceu? Ele desobedecendo a Deus, a palavra de Deus, Saul perde a unção, o chamado de rei. E Deus decide levantar um outro rei em Israel. Então manda Samuel ir para a casa de Jessé. E todos nós sabemos que quando Samuel chegou para lá, ele viu pela primeira vez pela aparência. Homens fortes, os irmãos de Davi eram homens fortes, varões de guerra. Mas Deus está a falar, eu não quero aquele que está lá no campo de batalha, eu quero aquele que está lá no campo a cuidar das ovelhas. Então Samuel vai para a casa de Jessé. É feito um banquete, eles comem. Samuel vai, vê o primeiro, Deus diz que não. Vê o segundo, não. Não tem mais ninguém, não tens mais nenhum filho. Jessé. Tenho um que está a cuidar das ovelhas. Porque o trabalho das ovelhas, pastor, naquele tempo em Israel era humilhação. Tem um que a gente não lhe quer na mesa. Irmãos, entendem o que aconteceu? Samuel foi, Jessé pegou nos seus filhos, meteu lá. Mas estava a faltar um que estava no campo. Cadê Davi? Por que Davi não é convidado à mesa? Por que vocês pensam que quem só está à mesa é que tem direito? A Bíblia diz que ao chegar no templo nós devemos escolher sempre o último lugar, porque o primeiro lugar é lugar de honra. E Jessé não queria que Davi fosse esse ungido, esse rei. Davi rejeitado entre a sua família. Quantos aqui são rejeitados dentro da sua família? Quantos aqui que quando chegaram a Cristo tiveram que mudar de denominação? E na sua família os foi julgado. Eu fui julgado por ter mudado. Mas não era eu, era o que ardia em mim. Porque as direções de Deus nos levam até o propósito dele, até onde ele quer que nós estejamos. Ele disse, serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, até os confins da terra. Ele quer nos mandar para os confins da terra.
Então, irmão, você não é rejeitado. Se és rejeitado na família, és escolhido por Deus, escolhida por Deus. Então Samuel, Jessé manda vir seu filho Davi. Samuel unge Davi. A Bíblia diz que desde aquele momento o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Desceu, entrou em Davi. E ao mesmo tempo, pastor, um espírito mau da parte do Senhor começou a atormentar Saul. O rei que vocês estão a pedir está sendo atormentado por um espírito mau da parte do Senhor, que só sai quando aquele que tem o Espírito Santo tiver a tocar. Você carrega a presença do Santo Espírito Santo de Deus. Quer resistir ao diabo? Louve. Quer resistir ao diabo? Viva santo. Quer resistir ao diabo? Jejum e oração. Vê o que a Bíblia, as características de Davi, em 1 Samuel, capítulo de número 16. Ele é hábil em tocar. Pastor, isso me mostra que Davi tinha dons e era perfeito. Mas muitos de nós que temos o dom, não queremos trabalhar nele. A gente tem o dom de cantar, mas não quer fazer exercícios vocais. A gente tem o dom de tocar, mas não quer ensaiar. Um músico, um cantor, não pode comer qualquer coisa. Não pode beber qualquer coisa. Ele tem que fazer, acordar e fazer exercícios vocais, porque ele tem cordas vocais. Ele tem que aquecer essas cordas vocais. Ele tem que cuidar da sua voz. E pela manhã acordar. Dominar as coisas. Você que tem o dom de cantar, de tocar. A Bíblia está a dizer que Davi era hábil. Ou seja, Davi sabia tocar. Davi tocava com excelência. Está a pastorear ovelha, está a matar leão, mas está a tocar. Está a pastorear ovelhas, está a matar leão, mas está a tocar. Ele é hábil. E o rei que tem o espírito mau da parte do Senhor manda chamar, manda Jessé, mandar o seu filho Davi para ir lá. E o que acontecia? Quando o espírito atormentava Saul, Davi tocava, Saul ficava calmo. Quando as tentações te visitarem e você louvar, as tentações irão embora. Eu pus uma coisa em meu coração, pastor, que eu só vou casar se for, eu só vou namorar se for para casar. Então, para quem é solteiro aqui, ou solteira, não adianta estar no WhatsApp e conversar com Gideão e os 300. E varão, também não adianta você estar no WhatsApp, conversar com as Dalila e as 300. O caminho do Senhor é santo, perfeito. Deus é santo. Deus não entende o teu pecado. Deus entende a tua humanidade. Mas Deus nunca vai aceitar o teu pecado, porque Ele é santo. O louvor tem que ser santo. Você, ao chegar aqui, ou na tua casa onde estiver, quando você tiver a oferecer um louvor, seja um louvor santo, porque Deus é santo e não aceita qualquer tipo de adoração. Não adianta falar mal do irmão, discutir com o colega do trabalho, cair na masturbação, fornicação, adultério, na fofoca. Trata mal os irmãos. Mas chega aqui dentro, Ele é o santo dos santos.
eu jamais serei o mesmo. Mas lá fora, pastor, não é obreiro aprovado. Negam-no com as suas obras. Paulo disse lá a Tito que negam-no, dizem que amam a Deus, mas negam-no com as suas atitudes, com as suas obras. Está aqui, mas é um mau marido em casa. Não ajuda em casa, só maltrata a sua esposa. Mas quando chega na igreja ou num meio onde tem cristãos, quer louvar, quer adorar, quer parecer o santo. A Bíblia está a dizer, nesse Salmos 22, que tu, ó santo, que habitas no meio dos louvores de Israel. Se a adoração fosse estranha, Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho diante de Deus, foram mortos. Caiu o fogo, foram mortos, porque a adoração era estranha. Se Caim tivesse aprendido, ou pegar no tempo e aprender com seu irmão, a oferta que ele ofereceria a Deus seria agradável. Não é a razão de o pastor me chamar a atenção que eu sou mau, que o pastor é mau. A razão de Deus falar que é por não ter aceite a oferta de Caim, Caim devia se rever e não se revoltar contra Deus, matando o seu irmão. Porque as nossas palavras ferem. Nós devemos nos corrigir, buscar a Deus, viver esse evangelho de forma perfeita, entoar o louvor de forma perfeita. O louvor não é só cantar, é viver, é como a palavra de Deus. Viver, se a gente canta a palavra de Deus, nós estamos a falar do Deus Santo, então devemos viver aquilo que estamos a cantar, que estamos a entoar. Porque quando a gente baixar os nossos rostos, as pessoas têm que ver Cristo a nós. O facto de teres um dom de cantar, de pregar, seja qual dom, não significa que já tens que ir. Terminando aqui, o Espírito possuiu, o Espírito de Deus, o Espírito Santo entrou sobre Davi, mas Davi não foi logo reinar. Passou, aprendeu, teve que ver como é que se reina. O facto de Deus me dar o dom não significa que eu tenho que já ir pregar e já cantar. É com perfeição. Eu tenho que aperfeiçoar aquilo que me deram. Eu tenho que aperfeiçoar esse chamado. Eu tenho que ser um homem hábil em manejar essas escrituras. Eu tenho que ser alguém que, quando as pessoas olhem para mim, vejam a esperança que habita em mim. Qual é essa esperança? Jesus Cristo de Nazaré. Atos capítulo de número 16. O apóstolo Paulo e Silas estão na prisão, pastor. E é dada a meia-noite. E a palavra diz que eles começaram a orar e a louvar, enquanto os outros presos os assistiam. Eles louvando, adorando. Quarentonas chibatadas que levaram, mesmo assim estão lá louvar e adorar, louvar e adorar. E o que aconteceu? De repente a cadeia estremeceu, as correntes se desprenderam, porque eles estavam a louvar e adorar. Mas a libertação, pastor, não veio só para Paulo e Silas, veio para todos. As correntes que se desprenderam não foi só para Paulo e Silas, foi para todos. Quando estás a entoar o louvor, aquela santificação não é só para ti, é para todos, ela inunda todos. É para a libertação, ela vem, tu estás a entoar para a libertação. As correntes vão sair, portões, prisões vão se abrir, a cadeia vai estremecer. Porque agora é a libertação. Mas veio por quê? Porque aquele também que está a entoar está a viver uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus. É obreiro aprovado e irrepreensível.
Nesse culto de louvor, terminando agora, devemos começar a analisar em nossas vidas o que é que a gente está a oferecer a Deus. Eu disse que eu entrei aqui, hoje aqui na nossa casa, a chorar, vontade de chorar, porque a pergunta da administração é: o que é que eu tenho oferecido a Deus? E o mundo, nós reconhecemos que o mundo está pesado. Não está duro só para ti, está duro para todo mundo. Mas existe um Jesus que diz resistir ao maligno, que diz foge do pecado. Tem muita gente aqui que tem que se consertar com Deus, tem que perdoar o seu irmão, a sua esposa. Tem muita gente que, em vez de buscar relacionamento, tem que buscar primeiro Deus. Antes de ser a mulher de alguém, seja a mulher de oração da parte de Deus. Quer ser uma boa esposa? Honre a Deus. Peça desculpa ao teu esposo. Para de ver ele como maldição e começa a ver como uma bênção da parte de Deus. Olhem para as pessoas com outro ângulo, o ângulo de bênção. Ai, se Jesus olhasse para os outros irmãos, para a viúva, como alguém ruim. Ai, se Jesus olhasse para o cego e não quisesse parar. Mas ele parou porque ele olhou com os olhos da salvação. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé. E eu vou convidar a igreja para fechar os seus olhos. Mas é fechar para pensar no que tens oferecido a Deus. Qual tem sido a tua adoração? Tem sido santa? Tens honrado aquele que é santo? A tua boca tem sido santa? As tuas atitudes têm sido santas? Estamos no culto do louvor e o louvor tem que ser oferecido a Deus. Começa a pensar se tens tido uma vida santa, uma vida justa. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, rasgado, adorarei. Irmãos, abre a tua boca, começa a louvar a Deus, a engrandecer o nome dEle. Da canção. Para agora e sentir o teu sangue, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei.
está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia.